casa, o Vida Saudável está no ar, sendo realizado mais uma vez de forma virtual. Afinal de contas, todos nós aqui da TV Assembleia estamos cumprindo aí as regras, as orientações da Organização Mundial da Saúde. Bom, e o tema do nosso programa hoje é criatividade. Daiane Goldberg, ela é neurocientista e vai explicar pra gente como funciona, no cérebro esse processo de construção da criatividade e também como artista, de que maneira a arte tem ajudado ela a se manter criativa nesses dias aí de confinamento. Organizar bem as ideias para manter uma rotina de trabalho talvez traga aí aquela criatividade tão preciosa nesses dias de pandemia. E ter atividades diferentes nessa rotina, isso sim pode impulsionar cada vez mais, a presença dessa criatividade nas nossas atividades cotidianas. Quem vai falar sobre isso, e muito mais, é a Daiane Goldberg, ela que é neurocientista e também artista. Oi, Daiane, tudo bom? Oi, bom dia, tudo bem? Bom dia a todo mundo. Obrigada pelo convite. Vamos então falar sobre isso, da necessidade de ter uma organização mínima de ideias, de rotina, para que a gente chegue a essa criatividade tão preciosa, como eu bem falei. Isso. Então, a criatividade, tá? Eu, como neurocientista, estudante, dos processos mentais envolvidos com a criatividade, com sono e memória, que eu trabalho lá no Instituto do Cérebro, eu sei que a criatividade é uma capacidade do ser humano intrínseca e a gente pode trabalhar ela de forma muito saudável, utilizando ela como uma ferramenta para vários momentos, inclusive para esse momento, ou principalmente, nesse momento que a gente vive agora de pandemia, no qual realmente a gente é super cobrado por algo diferente, por dar um jeito, por inovar, Então a gente tem que olhar para essa capacidade como algo intrínseco mesmo da gente, e tentar trabalhar isso de forma tranquila, certo? Porque existe uma coisa muito importante de falar, é que a ansiedade normalmente causa um bloqueio da criatividade, certo? Então, é a gente lançar mão de processos como se fossem processos terapêuticos, vamos dizer assim, tá? Então, usar a nossa criatividade, tanto para dar um jeito nesse momento que a gente está vivendo, quanto para se cuidar. É o momento da gente olhar para a gente, certo? Então, usa a criatividade como uma ferramenta para você dar um jeito na sua vida profissional, na sua vida pessoal, no que está no que está envolvido agora, principalmente nesse período de pandemia, e principalmente tendo cuidado com sua saúde mental, com o seu bem-estar dentro da sua casa. Então, essa coisa de manter o ambiente organizado é muito bom, porque as ideias ficam um pouco mais estruturadas, é mais fácil a gente resgatar ideias e transformá-las em algo útil, que isso é a criatividade, certo? É você usar as suas ideias, articulá-las e torná-las úteis para você, para o meio que você está, para sua família, para o trabalho, tá? Organizar as ideias é uma estratégia, mas que outras atividades podem impulsionar esses processos cognitivos que aí vai surgir a criatividade? Olha, a criatividade, ela é muito relacionada com o resgate de memórias, você resgatar diferentes memórias e dizer, é isso que eu vou fazer, certo? Então, é muito importante que você saiba que quanto mais memórias você tiver, certo? Quanto mais memórias você tentar resgatar, mais fácil vem o processo criativo, certo? Então, sabendo disso, é importante que você tenha diferentes experiências de vida. Então, agora é um bom momento para você ter diferentes experiências de vida usando a internet. Então, você pode fazer cursos diferentes, um curso de marketing, um curso de online, de estratégias de sobrevivência na pandemia, um curso de línguas, um curso de dança, que o pessoal está fazendo, de desenho. Então, as linguagens artísticas, é outra dica muito importante, as linguagens artísticas são muito boas para disparar a criatividade, certo? Porque elas trazem um prazer muito grande. Então, você pode usar das linguagens artísticas para trabalhar a sua criatividade para outras coisas. Por quê?
Você está aumentando o seu painel de informações, aumentando o número de memórias que você pode acessar e de novas experiências que você está agregando ao seu painel de memórias já existentes. E isso vai lhe tornar, mas vai lhe proporcionar uma facilidade de ser mais criativo, certo? Então, a dica é: tenha novas experiências. Busque na sua memória quais coisas você já viveu na vida, sabe? Vai estudar um pouco sobre outras pandemias, por exemplo. Vai estudar um pouco sobre como é que o cérebro funciona dentro desses momentos, né? De tanta necessidade de cuidar do outro e de si, sabe? Uhum. E aí, outra pergunta: como não sucumbir às pressões, né? Por produtividade, né? A pessoa, até a saúde mental a gente é cobrada também, né? Demais. Então, para não sucumbir, gente, o mais importante é que eu sempre digo para todo mundo: olhe para você, cuide de você, sabe? Esse é um ótimo momento de você olhar para dentro e dizer: bem, eu preciso disso, disso e disso. E agora é um momento que você pode se permitir, entendeu? Prestar atenção como você funciona, certo? Prestar atenção no que você gosta, o que lhe deixa tranquilo, o que lhe deixa feliz. E agora sim, dá para evitar um bocado de coisa. Por exemplo, evitar informações tóxicas que estão passando na televisão o tempo inteiro, né? Então, evite. Se aquilo está lhe deixando ansioso, estressado, isso vai bloquear a sua criatividade, vai lhe deixar mais propenso a ter algum adoecimento mental. Então, é o momento de olhar para si e lance mão de linguagens artísticas, certo? Lance mão de audiovisual, musical, visual, tá? Lance mão dessas linguagens artísticas, é muito importante. Inclusive, é algo que você faz, né? Você, como neurocientista, também mantém uma rotina de atividades artísticas. Isso. E isso, de alguma forma, lhe proporciona ter mais criatividade. Fala um pouco, então, dessa sua atividade fazendo mandalas. Com certeza. Então, quando eu comecei no Instituto do Cérebro, há 5 anos e alguma coisa, eu era cientista, né? Só aquela de bancada, só fazendo coisa. Aí comecei nesses desenhos, né? Na verdade, eu comecei nesses desenhos há um pouco mais atrás, quando eu estava nos Estados Unidos. Eu desenhava nos copinhos de papel que tinha lá. E aí começou a aparecer uns padrões meio parecidos com mandalas, que eu não conhecia, né? Eu não conhecia. Acho que eu tenho até um aqui. Então começou a aparecer essas coisas assim, circulares, sabe? E aí depois eu fiquei sabendo que isso aqui era mandala. Eu não sabia até então, né? Eu pintava muito, porque eu participei de um concurso lá, um contest, né? E aí eu pintava muito e depois eu descobri que isso era mandalas. E aí eu fui estudar mandalas, aí eu disse: bem, o que será isso, né? E aí eu percebi aprendi, na verdade, que mandalas são instrumentos de harmonização e de integração do ser. Olha... É inclusive um instrumento utilizado pela psicologia transpessoal para tratamento. Tá? Então, são muito terapêuticas. É um desenho extremamente terapêutico, né? E aí eu comecei a estudar como é que isso se comportava no cérebro, né? Entender essa parte terapêutica das mandalas, mas sendo muito artístico. Então, desenho em parede, desenho mandala em tudo que você imaginar. Agora eu tô desenhando as máscaras, pra você ter ideia. Que massa! Então, aí era o que eu penso, o que eu sinto, né? Quando eu desenho as mandalas. Eu tô super estressada, né? Precisando vender, precisando ganhar dinheiro, precisando não sei o quê. E aí eu pego e desenho. Quando eu começo a desenhar, é como se esse estresse se dissipasse, né? E ao mesmo tempo que eu tô desenhando mandalas especificamente, que são elementos circulares, eu acho que eu tenho um aqui para mostrar. Tá? Então elas têm um centro e são elementos assim, circulares. É sempre circular. Às vezes tem uma coisa quadrada ou outra. Então elas ajudam a reorganizar os pensamentos, certo? Isso de forma inconsciente. Tá? Nada cognitivo. É bem inconsciente. E aí elas vão me ajudando a organizar meus pensamentos e daqui a pouco eu tenho um insight sobre alguma ideia, sabe? Ajuda muito a insights, a relaxamento mental,
tá? Então, é muito bom, era o que eu estava dizendo, lancem mão de linguagens artísticas, porque elas realmente dão um feedback muito positivo para o cérebro. Então, isso se reflete muito em termos de reorganização de neurotransmissores importantes, como dopamina, serotonina, que são super importantes para você se sentir bem, tá? Então, esses desenhos especificamente, por serem esses símbolos integrativos de harmonia e expressão da psique humana, eles são muito poderosos, são ferramentas muito poderosas agora, por exemplo, né? Eu tenho feito algumas lives, eu fiz 2, na verdade, não consegui mais porque eu comecei a desenhar nessas máscaras, né? Mas chamando o pessoal para tentar, entendeu? Porque normalmente as pessoas dizem, eu não sou criativo. Sei. Mas é algo intrínseco do ser humano, certo? E o processo criativo, quando você começa a aprender quais são as fases dele, você começa a se autossustentar nisso. Poxa, então eu posso. Já conhece o caminho, né? Exatamente. Então é conhecimento. A mesma coisa que eu estava dizendo, agregue conhecimento. Conhecer o processo criativo é uma forma de você agregar conhecimento e agregar mais memórias ao seu painel de memórias. E ser mais criativo. E quem quiser saber mais informações, pode me chamar lá no Instagram, é @Daiane_Goldberg. Vida Saudável de hoje vai ficando por aqui. Obrigada pela companhia e a gente volta a se encontrar na próxima semana. Até lá!